Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. Filha de pai escultor e de mãe professora, nasceu em Angola, viveu em São João da Madeira, mudou-se para Lisboa e apaixonou-se pelo Ribatejo, um mapa de afetos que foi crescendo com ela. É um dos rostos mais queridos dos ecrãs nacionais. Diz quem a conhece que é a alegria em pessoa e ainda está por nascer alguém que goste tanto de viver quanto ela. É um prazer enorme receber-te aqui, querida Bárbara Guimarães. Oh, obrigada, Catarina. É um prazer estar contigo. Não, muito obrigada. Tu nasceste numa noite de tempestade. Exato. Eras para te ter chamado Joana. Joana, porque o meu pai é João. E tu ias ficar Joana, mas uma noite de tempestade em que se pediu socorro quase à Santa Bárbara dos Trovões. Exato. E tu lá ficaste Bárbara. Em casa, o parto acabou por ser em casa, feito pelo meu, que é o meu padrinho, o Rodrigo, o pai de Rodrigues de Carvalho. Exatamente. Que é urologista e que nesse dia teve que fazer, exatamente, tornou-se parteiro e quando eu estava a nascer e vinha com o cordão umbilical enrolado no pescoço, ele valha-nos Santa Bárbara e a minha mãe pergunta, é um menino? Ele, é Bárbara. Pronto, e assim ficou. E assim ficou. Depois o meu pai nesse dia estava de serviço no quartel, só recebeu a notícia por alguém que lhe foi avisar, olha, já nasceu a sua filha, Bárbara. Não tenho, não é comigo, é para ser Joana ou João. E assim foi, mas eu gosto muito do meu nome, por acaso. Foi bem posto, não é? Foi eu tive alguma dificuldade, por exemplo, com a minha filha, que nome forte que podia dar. Sim, porque Bárbara é um nome que tem força, não é? Muito marcante e queria que a minha filha também tivesse assim um nome que se diz com as letras todas, boca cheia, não é? Exato. Então ficou Carlota. Que também que é um nome também. Forte. E ela faz jus ao nome. Faz, não é? Pronto. A próxima põe-se o nome mais suavezinho. Eu acho que devia ter posto Clara. Exato, assim uma coisa mais fofinha. Mais lacinês. Olha, tu vieste para Portugal, tinhas só 5 meses. Sim. Eras um bebê. E cresceste em São João da Madeira, exatamente, que é aqui o segundo ponto do teu mapa de afetos, como eu comecei por dizer. E tu, quando eras pequenina, em criança, tu tinhas muita rua. Muito. Tu ias a pé para a escola, brincavas muito na rua. E desde que os memórias 7 anos, desde a escola primária eu ia sozinha. Depois, quando vim para Lisboa, que acabei por fazer já a dita segunda classe em Lisboa, mesmo assim, que vim viver para Carnaxide, mesmo assim brincava na rua. Eu era a mulher do talho. Adorava, porque partia os tijolos, punha nas já ouvi folhinhas. Dizer que os tijolos serviam de bifes, que eram belos bifinhos. Os belos bifes. E jogava-se muito ao elástico, à macaca. Eu era ótima no elástico. E outra coisa que eu adorava, que já não vejo isso nas escolas, é aqueles ferros. Pois. Sabes onde dás cambalhotas? E foi junto a um desses ferros que tu conheceste a Ruth. A Ruth, a tua grande amiga, que pelos vistos, quando se conheceram, contou-me ela, não é? Porque eu fui... tu andaste a pesquisar. Andei a pesquisar coisas. Andei a ser a tua stalker durante uns tempos. Não, mas falei com a Ruth, claro. E ela diz, olha, a primeira ideia que eu tenho da Bárbara... Estava eu a rodopiar, estava a dar show nos ferros, dava cambalhotas, agora com uma mão, agora sem mãos, agora não sei o quê. E segundo ela, tu chegaste e disseste assim, só isso. Falta as cambalhotas para trás, com uma perna só. Com uma perna. Então ela diz que houve ali uma picardia, mas que nunca mais se largaram. Nunca mais nos largarmos. Ainda hoje, falei com ela ontem. Tivemos também, quando nasceu a Carlota, nasceu o Pedro, o filho dela, portanto tivemos grávidas ao mesmo tempo. Maravilhoso. E demos sempre muito bem. Ainda hoje o dia que nos encontramos no outro sítio dos afetos, exato, que é em Alcobertas, onde tenho uma casa que adoro, onde tenho a horta, onde trouxe a romã. A romã, a Bárbara trouxe, vou mostrar, tão linda.
Olha, foi o primeiro ano que deu mesmo romãs bonitas. Enorme e pesadona. Eu tinha 3 para ti, comi 2. Fizeste tu muito bem, E ainda por cima a romã faz tão bem, é antioxidante e tem uma série de propriedades maravilhosas. Portanto, o só é chato é desfazê-la. É verdade. Ali bastante tempo a fazer isso. E ficamos com os dedos um bocadinho amarelos às vezes. Mas vale a pena. É isso. Olha, e voltando aí atrás a essa altura e à Ruth, vocês descobriram, sentavam-se ao lado uma da outra na escola e descobriram que moravam muito perto, que os prédios eram pertíssimos. Exatamente. E então passavam a vida na casa uma da outra. Exato. E, ao que sei, havia assim uma atividade preferida que era tomar banhos de espuma. Ai, sim. Que finesse, já na altura. Muito bom. Finesse é uma palavra que a minha filha mais nova usa para definir tudo o que ela acha chique, é finesse. Tomávamos grandes banhos de espuma, usando quase sempre os produtos todos da minha mãe. Exato, vai tudo para dentro da banheira. Tudo para dentro da banheira. Mas brincávamos também muito na rua, lá está, porque vinhamos da escola, a escola terminava cedo, relativamente cedo, a minha mãe estava a trabalhar e a mãe dela estava em casa, mas sempre na rua. E gostávamos. Não é como hoje, mas de qualquer maneira as miúdas, neste caso, tu também tens miúdas, as 3 Marias, e elas adoram sair, fazer pequenos recados, também gostam de estar na rua. E tu tens aqui nesta fase da infância uma personagem que para ti também foi muito importante, que é a avó Maria de Lourdes. A minha avó, sim. Tu pelos vistos, gostavas muito de adormecer com ela, não era? De taninhar-se assim no colinho. Adorava, eu lembro perfeitamente de dormir sempre, quando estava em casa da minha avó, dormir com ela. E era uma coisa que te sabia assim pela vidinha. É mesmo, é aquela faga, Mas a minha avó é assim, aquele conforto, não é? Raposa, matreira, que eu adoro. E sempre nos demos muito, muito bem mesmo. Se calhar a tua filha sai à bisavó. Também pode ser. Ela tem ali muita personalidade também. E depois também havia aqui umas tardes de verão passadas no ateliê do teu pai. O teu pai é escultor, há uma altura da tua infância que os teus pais se separam, não é? Exato. E tu contavas com o teu pai, ias para o ateliê. Isto deviam ser assim umas tardes fantásticas. Porque o meu pai tirou o curso de Belas Artes já mais tarde. Portanto, eu nasço, eles têm 20 e picos. Não é? E então ele levava-me muitas vezes para as Belas Artes, para o Porto, e depois despachava-me ou para uns ateliês de uns amigos, ou não sei o quê, ou porque ia dar a aula, ou ter uma aula, e eu gostava imenso de fazer tudo. Cheguei a fazer muito barro, muitas coisas de madeira e pinturas, e gostava. Ainda hoje sinto o cheiro dos materiais, que é maravilhoso. É maravilhoso. Aqui, ainda voltando à Ruth, vocês depois nunca se largaram, até hoje, não é? E há aqui um episódio que eu achei muita piada, porque estou a imaginar, porque também contou isto com piada, não é? E eu estou a imaginar isto em filme, quase, que tem a ver com uma ida vossa ao Tea Club. Oh, não! Ai, Ruth, vou-te matar. Não, foi. Em que há assim dois melhorões assim muito bem arranjados, não é? Saltos altos, assim num tapete vermelho. Juro-te que das coisas que eu nunca gostei de usar na vida é saltos altos. Nunca. De resto, estou de ténis, é mesmo por necessidade, ou porque estou nos programas, ou porque tenho uma sessão fotográfica. Porque às vezes... Não gosto mesmo, não mesmo. E então, no Tea Club, queres contar tu? Não, eu prefiro que contes tu, que has de contar com muito mais graça do que eu. Eu não sei, quer dizer, ia com a Ruth e disse, não, temos que ir a esta festa, era o aniversário, vamos as duas, eu tropeço no tapete, logo na entrada, e vou direto ao chão, e fico estendidinha no chão, e o senhor vira-se... Sim, aos pés do segurança, não é? Aos pés do porteiro. Com o convite na mão, está aqui o convite. Exato. Depois, segundo a Ruth, disseste, boa noite, está aqui o convite, e viraste para ela e disseste, ai de ti, que era que se começasse a rir, não é? Sendo que a primeira coisa que fizeram quando entraram foi ir para a casa de banho rir.
às gargalhadas, não é? Foi uma entrada, assim, mesmo triunfante. Triunfante. E depois essa história muito gira de terem estado as duas grávidas ao mesmo tempo. E depois a Ruth também me disse, olha, ela é que usou esta expressão que eu usei na minha introdução, de ainda está para nascer alguém que goste tanto de viver como a Bárbara, e disse que pronto, que és uma pessoa muito presente na vida dela e na vida de todas as tuas pessoas, não é? Seja a família ou os amigos mais próximos, e que inclusive a ajudaste muito em períodos muito difíceis, sem ser preciso ela dizer muita coisa. Exato, e é igual. Porque são os anos, a experiência, não é? Já não é preciso falar nós quase. Nem precisamos para saber exatamente o que ela está a pensar. Por exemplo, estamos num jantar ou estamos em sítios com outras pessoas, basta um olhar e ela sabe perfeitamente. Eu vou do género. Olha, fui ao programa da Fátima Lopes, à Caixa Mágica. Eu vejo muito mal ao longe e não levei óculos. Então fizeram uma surpresa que foi pôr um cantor que tinha ido ao Chuva de Estrelas, mas eu não o via muito bem, portanto não conseguia perceber quem é que seria, mas levantei-me e fui agradecer e só percebi muito depois quem era. A Ruth, por exemplo, topou no primeiro segundo que ela não sabe quem é que está ali. Ela não sabe. Lá está. Não é preciso falar, não é? Exato. Há todo um código aqui que já... Muito bom. De vida. Outra pessoa com quem eu falei foi com a Alicia. Com a minha irmã. Com a tua irmã Alicia, que disse que pronto, vocês têm uma diferença ainda grande de 14 anos e que partilhavam o mesmo quarto. Exatamente. E eu disse, olha que giro. E ela, que giro, mas tu não sabes o que é que ela nos fazia. O que é que ela fazia? Então, pelos vistos, tu adoravas mascarar. A Alicia e a Inês adoravas mascará-las e ela disse mesmo, olha, nós éramos assim uma espécie de bonecos, porque a Bárbara precisava muito dar asas à sua imaginação e à sua criatividade, então usava-nos e para nós estava tudo bem. Pois era uma grande... Pronto, o que é que tu te lembras desta altura? Eu lembro-me porque era a minha mãe e o meu padrasto, o pai da Alicia e da Inês, saíam para o cinema e jantar fora e eu ficava com elas. E arranjava sempre esses festivaizinhos de fazermos coisas, de vestir, por exemplo, a Inês toda de bailarina, de maquilhar toda a Alicia, pronto, brincávamos imenso, as três. Era brincadeiras mesmo giras. Eram tipo bonecas com vida? Sim, eram bonecas animadas. Por acaso lembro perfeitamente. Eu cuidei bastante da Alicia. Como ela nasce, eu tenho 14 e acabei por cuidar muito dela, tudo, fraldas, biberons. Foi ali um estágio para mais tarde. Depois saí de casa dos pais logo que pude. E depois pudera com duas crianças pequenas em casa, não é? Mas tinha começado a fazer o jornal na TVI com o Albarrán e então decidi, não, está na altura de viver sozinha e com 21 anos, portanto... E pronto, e foi. Isto era normal antes, eles agora ficam connosco até aos 30. Exato, eu também saí de casa aos 23, portanto, já a minha irmã mais nova só saiu aos 30. É a diferença, não é? Tu tentas sempre ver, e isso, portanto, toda a gente com quem eu falei tenta ver sempre um lado positivo das coisas, não é? E há uma frase que a Ruth me disse que eu vou ler, porque acho que é muito bonita, que ela diz que tu és aquela pessoa que cai, que sente medo, mas que se levanta e renasce constantemente das cinzas. Portanto, de facto, tu já tiveste aqui alguns períodos bem difíceis na tua vida. O último teve a ver com esta questão de saúde, não é? Do cancro. E ainda assim, a Ruth contou-me que quando tu chegaste ao pé dela, o cabelo rapado, que ela disse que ficou muito emocionada, ficou muito... Pois ficou. E começou a chorar, não conseguiu ela. Eu fui muito fraquinha, porque eu comecei a chorar. E que tu disseste assim, então Ruth, não estou giríssima? E eu aposto, quer dizer, eu vi-te em fotografias com o cabelo rapado e claro que estava giríssima porque tu és giríssima. Mas isto serve para ilustrar esta coisa do que vamos lá ver, o copo meio cheio. E eu vou-te dizer que quando realmente o cabelo começa a cair em postas ao segundo tratamento de quimio, eu disse, não,
vou fazer um jantar em casa, convidar o meu cabeleireiro, o namorado, o meu maquilhador, e 2 ou 3 amigos e rapar o cabelo. E foi isso que fizemos. Portanto, há umas fotografias giríssimas que estamos todos com os cabelos a fazer de bigodes e olha, lá está, continuei a fazer as brincadeiras que fazia com as minhas irmãs. Agora, com os amigos em casa. Mas quis tornar aquele momento positivo. Sim. E vou-te dizer que no dia seguinte, acordo de manhã, esqueci-me completamente. Olha, vou à casa de banho, apanhei um susto comigo própria. No espelho. Que estava ali alguém. Que não era eu. Mas também, pronto, o cabelo nunca foi o mais importante. Acho que é um símbolo para as outras pessoas que não passaram por isto, mas quem passou por isto, isso é o que menos, não é? É o que menos custa. Tu queres é salvar-te. É isso. E queres chegar ao fim daquela maratona de fundo, porque é de fundo. Que é uma prova super exigente. É que tu vais tendo muito pouca energia, muito pouca. Eu lembro-me de acordar de manhã, ir tomar um banho e dizer, não, vou às compras. Chegar ao elevador, não vou para a cama, não consigo, o corpo não responde. E nós aceitarmos isso, é muito bom. Eu acho que acaba por ser um bocadinho a parte da cura, que é, aceitamos mesmo, isto não se mexe. Não dá, não aguenta. E é normal que isto aconteça. E aceitarmos e darmos a volta, mas com o tempo necessário para... Deve haver aí muito diálogo connosco, não é? Num processo desses, eu imagino que deves ter conversado imenso contigo. Negociado do género, vais fazer isto, não vais fazer aquilo, vamos conseguir. Catarina, eu acho que fiz. Há uma coisa que foi desde o início, quando vou ao IPO, e é para começar os tratamentos e tudo isso, porque primeiro foram as operações, da remoção do tumor, pronto, de esvaziamento da axila. Exato. Não vamos incomodar as pessoas com isto. Mas a primeira coisa que me surgiu foi logo dizer assim, olha, doutor, nem me conte nada, diga-me só a que dias é que são, o que eu tenho que fazer, quando é que mais ou menos termina. E só para me orientar. Para me orientar, nem quero saber o que é que me vão pôr, não quero nada. Então para mim foi uma descoberta constante, mesmo no primeiro dia que vou para a quimio, e já tinha o catéter, pronto, posto em operação, eu pensei assim, eu nem perguntei quantas horas são, o que é que me vai acontecer, eu disse, o que for, será. Pronto. Exato. Eu acho que foi uma atitude boa, porque não fiquei muito concentrada no assunto, percebes? Foi aí que comecei a ver muito a Netflix. Exato, para pôr as séries em dia e os livros, não é? Que sempre leste imenso, portanto. Mas aí, tu já eras uma pessoa, lá está que vias o copo meio cheio, eras uma pessoa com uma atitude muito positiva. Tu sentes que este período ainda assim te trouxe um novo olhar sobre as coisas ou achas que tu já valorizavas as coisas que tinhas que valorizar? Porque há muito esta coisa, não é? Das pessoas acharem que... Mas mudei. Isto mudou-me. Porque a superação, estes tais diálogos que vamos tendo connosco próprios, o próprio processo de tudo, ficamos diferentes. Por exemplo, eu sinto uma pessoa que vive mais intensamente as coisas e não deixo nada para amanhã, tem que ser, vamos fazer, é para a frente. Sou mais consistente na vida, sinto-me mais consistente e também menos tolerante, ou seja, também já não faço assim muitos fretes que... sim, tipo, já deste para o peditório, não é? É um bocadinho... E a pessoa fica com uma capacidade mais reduzida. Eu sei que as pessoas não gostam muito de falar sobre isto, mas a verdade é essa. Há uma incapacidade, já não vamos estar a 100% como estávamos. Mas aquele bocadinho, essa percentagem, os 20% que perdemos, damos uma volta tão grande que vive... É como se tivéssemos o 100, damos mais valor. Exato, é tudo uma questão de perspectiva, não é? E de pegar naquilo que se tem e transformar conforme achamos que nos dá mais jeito, que é mais correto, que é mais fácil para nós, não é? E para mim foi importante também, logo nessa semana que soube que tinha um cancro da mama, foi muito importante para mim assumir logo.
mesmo publicamente, tenho um cancro da mama. Porque acho que isso traz também respeito e dignidade para se passar por este processo. Achei que tinha que o fazer. Ao mesmo tempo que se calhar te permites que as pessoas, na verdade o público que sempre teve uma relação contigo, não é? Enquanto profissional da comunicação, não é? E tu sempre gostaste imenso das pessoas, não é? Gostar das pessoas, mas também te permite a ti receber o amor que as pessoas têm para dar, não é? Um bocadinho por aí também. E foi uma grande ajuda também, porque há este reconhecimento e isso é muito bom. E outra coisa que é interessante pensarmos é como é que, através de um cancro, por exemplo, as pessoas devem achar que não se quer falar sobre o assunto. Eu acho que é o contrário. Por exemplo, eu conheci imensas mulheres com cancro que também passaram por este processo ou estão a passar e acho que se deve falar desassombradamente sobre as coisas. Porque falar tira peso, não é? A partilha. Não é? Nós percebemos em tantos temas da nossa vida, não é? Principalmente numa questão de doença, não é? Ou da saúde. Tira peso, partilhar-nos experiências, conselhos, sei lá, até aquela coisa, olha, eu fiz estes sumos de fruta que me ajudavam imenso a ter mais energia, não sei, não é? Partilhar isto com outra pessoa, a pessoa pensa, ok, olha, boa. Mas partilhar também coisas que raramente se falam, que é, por exemplo, e a mim perguntaram muitas vezes, o que é que me vai acontecer, Bárbara, diz-me o que é que me vai acontecer. E ela estava a passar pelo mesmo processo que eu passei, eu disse, olha, prepara-te, as articulações, ou vais partir todos os chaleiros que tens em casa, porque perdemos a sensibilidade das coisas. Pois, um lado mais prático da vida, não é? Das coisas. Olha, o cabelo não, estás ótima, giríssima, prepara-te porque vão-te cair as pestanas e as sobrancelhas, aí é que não vais gostar muito. Porquê? Porque estas coisas também nos dão a noção, por exemplo, as pestanas, eu nunca tinha debruçado sobre as pestanas. Exato. A falta que elas nos fazem, o pó que entra, que a nos pessoa olhos, começa a ficar as com os nossas olhos cortinas sempre congestionados. Olha, a minha filha descobriu que eu tinha rapado o cabelo assim do acaso. Eu tinha preparado, mas não quis traumatizá-la muito, nem achei que eu não era muito criança. Nem informação a mais nem a menos. A mais nem a menos. É um dia que toco à porta, eu estou a sair do banho, pôr roupão, vou a correr e ela passa no corredor, mãe, estás careca? E eu, já te conto, já te vou contar tudo. A mãe já te explica. Depois cheguei ao pé dela e disse, olha, sabes o que vai acontecer? A mãe teve que tirar por causa dos tratamentos, agora o meu cabelo vai crescer muito encaracolado. E ela, vais ficar com ondas. Eu, imensas. Então não, tá. E por acaso fiquei. Olha, fiquei, tinha uma juba. A curiosidade, não é, dela? A crescer. E passaste também a cuidar ainda melhor de ti. Não é? Esta coisa, esta ligação que tu tens agora à tua hortinha, aos teus legumes. Olha, foi uma paixão, eu nunca tinha pensado nisto, mas eu tinha comprado esta casa uns meses antes de ter o diagnóstico do cancro e de repente olho para a casa e digo, vou fazer uma horta. Pronto, e foi um processo também muito bom. Terapêutico. E depois o mais emocionante, que até eu emocionei-me, caíram-me lágrimas, foi quando vês alfaces crescidas, sabes? Quando vês as coisas, pimentos e aquilo tudo que foi como quando a gente compra no mercado, mas estava ali a crescer desde bebê, não é? Sou doida por manjericão, adoro o cheiro de manjericão, isso ainda se mantém na horta, porque o resto já comi toda, mas o manjericão ainda há, e as ervinhas todas, os tomilhos, o alecrim, adoro. A terra molhada, com as ervas aromáticas, as coisas todas cheiram bem, até o alho francês cheira bem na horta, não é? E a couve, eu faço caldo verde com aquelas couves e adoro. Também. As folhinhas de fora, mais assim, aquelas mais ratadas, vão para as galinhas, as outras vão para nós, não se desperdiça nada. A vida no campo é mesmo assim, eu adoro não é? cortar a relva, é uma coisa que me faz, é terapêutico. Olha que giro, por acaso também gosto muito do cheiro da relva acabada de cortar, adoro. Cortar é uma maravilha. Mas nunca me aventurei a cortar, mas olha, mas eu conheço a tua casa e já descobri como é que se faz relativamente aos cães. Porque ficamos com aquelas rodelas amarelas, porque eles fazem xixi na relva. Sem relva, não, é umas bolinhas que tu compras
que é replantar relva. Pois quando vão lá os senhores, cresce eles um fazem, tufo gigante. Exatamente, que fica mais verde e com muito mais do que o resto, mas depois fica tudo normal. Depois quando se corta... Vai-se pondo, como se fosse outra sementeira. Exato. Muito bom. Um dia fazemos um episódio só a trocar dicas da horta. Dicas da horta. Que eu também sou fanática, é uma coisa que me ajuda imenso, porque eu, quando estou lá, só estou a pensar naquilo. Pois, então é libertador para a minha cabeça. E mesmo as plantas, o regar, o tirar as ortigas, já tenho luvas para tudo, tesouras para tudo. Exato. Sabes que eu sou dedo por tesouras. Eu uso tesouras em tudo. Porque não pode ser a mesma para tudo, porque há coisas mais delicadas do que outras, claro. Mas tudo, até para partir bifinhos, a tesoura. Muito bom. E tu, pronto, além desta questão da saúde, não é? Porque já tiveste aqui umas provas de fogo nesta vida, mas pronto, lá está, qual fênix renascida das cinzas, tu dás sempre a volta. E tiveste aqui um outro período da tua vida muito difícil, que também foi público, não é? Que teve a ver com o teu divórcio e com o processo em tribunal. Tu sentes que... como é que eu pergunto isto? Que a justiça ficou por fazer? É muito morosa. A justiça é muito, muito morosa. Passaram 9 anos e ainda falta 9 anos. vir mais uma última fase do primeiro processo. E por isso é que eu mantenho neste silêncio, quieto, é um silêncio... Que temos uma amiga em comum que achei muita graça ela dizer, um silêncio que grita. E é verdade. É uma boa imagem da Rita. Imagem. Mas foi muito moroso, sem dúvida. E agora é refazer, temos que andar sempre a reinventar-nos. É verdade. A refazer as coisas. Por exemplo, eu nunca pensei na vida realmente vir a ter um sítio onde tivesse uma horta. Ou, portanto, as coisas podem mudar. As pessoas podem, de repente, fazer uma mudança radical na vida. E que lhes faz muito bem. Pronto, e a separação tinha que acontecer, portanto, foi importante. E protegendo ao máximo as pessoas que eu mais amo, que são os meus filhotes, como eu digo, e cada vez mais, é engraçado que as mães, não sei se tu tens isso, que é, olhas para as tuas filhas e uma já com 12, a outra a caminho dos 10, a outra pequenita já também com a sua personalidade. Eu gosto de as ver crescer. Sabes que não tem aquele saudosismo de quando era um bebezinho. Não, eu adoro vê-los andar pelo mundo, viajar com eles e senti-los já companheiros, já podemos falar de tudo. É isso que eu sinto também. Gosto muito mais de estar com elas agora, não é? Quando tenho que ficar sozinha com elas, gosto muito mais delas nesta idade em que conversamos, que eu esqueço-me que estou ali com 3 crianças, sinto que estou com amigas a conversar sobre tudo, não é? E quando eram as pequeninas, não havia tanto disso, não é? É bom sentir aquela cumplicidade e estarmos no carro e ela já ao nosso lado no banco, portanto já é uma presença, já não está ali atrás nas cadeirinhas. Só à espera de chegar, não é? Já faz companhia no caminho. Tu sentes que ali naquele período que teria sido fácil teres-te perdido, se não tivesse a cabeça assim no lugar e se não tivesses aqui uma base de apoio, não é? Das pessoas mais próximas também que muito presentes. Foram muito importantes, foram muito. Em todas as fases da minha vida, não me pusei aquela situação de não vais acreditar, é que não faltava mais nada, agora aconteceu-me isto. Tu, Bárbara, tu podes dizer isso com toda a autoridade. Que mal fiz eu a Deus. Que mais me vai acontecer? Nada de mal. Já só queremos que não aconteça nada. Mesmo assim, olha, uma coisa que a Ruth diz, mesmo tu tanto sossegadinha em casa, acontecem 500 coisas que tens que resolver. Portanto, no news, good news. Portanto, agora está tudo bem, não é? Tá, agora... Tu és uma pessoa muito bonita. E quando eu digo muito bonita, não tem só a ver com o aspecto físico, és uma pessoa mesmo muito bonita, mas também sempre gostaste de te cuidar,
de cuidar do teu cabelo, de teres boa aparência, apesar de e de teres muita popularidade, isso nunca te ter deslumbrado. Portanto, tu nunca deixaste de ser a Bárbara, não, que eras às piruetas no ferro da escola, não é? Continua mesmo. Ainda lá dou umas voltinhas, é o que eu te digo, eu não vejo ferros em lado nenhum agora, que eu ainda fazia aí uma competição. Na escola, por acaso, quando a Ruth me contou isso, eu lembro-me da escola onde anda a mais pequenina, como tem um ringue de futebol, tem imensos ferros, e então ela passa a vida também a andar às cambalhotas nos ferros, portanto eu lembrei-me dela por isso. Mas sempre nunca liguei muito ao sucesso, acho que não, sempre fez parte natural. Olha, as minhas irmãs têm uma maravilhosa também, que é, vamos comer uns gelados. Aquela gelataria não se pode estar a passar publicidade, mas que nós todos gostamos. Exato. Então, eu acho essa graça, vamos às 3, e eu faço o pedido dos gelados, e elas, porquê que colocas a voz? Sério? Quero um cone com doce de leite, porque colocas a voz. Mas tu não reparas que fazes isso, claro. Não reparo. São ossos do ofício. Muito despreocupada. E às vezes também acontece estar muito distraída a passear com elas e dizer, mas porquê é que ela está a olhar para mim? Portanto, vê lá se eu tenho completamente aqui. Se eu tenho alguma coisa na cabeça. Houve um pássaro que fez qualquer coisa na minha cabeça. Tenho a blusa aberta, eu tenho não sei o quê. Imaginas as tuas irmãs a dizer, Bárbara, pois claro que estão a olhar para ti porque te conhecem. Mas eu gosto de brincar com as coisas e o humor para mim é fundamental. Mesmo com os miúdos, com os meus filhos, adoro. Estou sempre digo coisas, montes de disparates, só digo disparates. E o humor também é uma boa arma. É. Para nos defender, para tornar as coisas mais leves, não é? É, e para contar histórias. E para contar histórias, é verdade. E é verdade, e está provado que quando tu, e mesmo, por exemplo, em formações profissionais ou em talks, assim, aquelas conversas sérias, se tu usares o humor, as pessoas vão reter muito mais da informação que tu passaste. Do que se for assim uma coisa muito cinzenta, ficam assim, ok, e já não se vão lembrar, e com o humor vão se lembrar. Portanto, isso é ótimo. Tu começaste, falaste há bocadinho dos noticiários com o Arthur Albarrán, sempre Carvalho. Exatamente. A Maria Morena. E tu sempre viste no teu trabalho quase, quer dizer, era a expressão daquilo que tu querias muito fazer, não é? Apesar de poderes ter enverdado por outros caminhos, na comunicação tu encontraste ali a tua praia, mas na verdade. Mesmo, e encontrei numa altura que lembras-te que existia, o único programa, por exemplo, de cultura que existia em Portugal era o Acontece. Exato. E eu consegui na TVI criar ali um espaço para termos ali meia hora com reportagens de cultura, e eu saía em reportagem. Eu adorava fazer isso. Eu lembro-me que aqueles 3 anos na TVI foram muito, mas muito intensos. Eu já não tinha vida própria, dormia na redação, quase em cima do computador, porque eu também depois tirei o curso do São Jorge de Câmara Woman e som e edição, e era logo de manhã, das 8 da manhã à 1. Portanto, andava. Só vivias para isso mesmo? Só, depois sair em reportagem, depois voltar, depois ver as notícias, pronto, porque era pivô. Exato. Mas foi uma experiência, e foi numa altura fabulosa, Catarina, porque era numa altura onde tu podias, nisto toda a liberdade na televisão, a liberdade de experimentar coisas. E era uma coisa que te preenchia muito, não é? Tu conseguiste ter aquele espaço a falar de um tema que tu gostas, não é? E como a SIC e como a TVI eram novos canais, não é? Permitiam-se a fazer coisas diferentes, queriam inovar. Isso fez com que se fizesse muita asneira também. Olha, eu lembro-me olhando para trás de uma reportagem que fui fazer ao Casal Ventoso e meti a imagem sempre a andar de um lado para o outro, enjoativo, do mais enjoativo que existe. E depois abusava-se muito da cor, mas sim, estávamos todos a experimentar. Mas era a experimentar, pronto, tem que se falhar para isso que eu digo, corrigir, essa né? liberdade era espetacular.
Agora tudo, vamos lá ver o que é que acontece, o que é que se torna viral, o que é que se torna não sei o quê. Mas está tudo mais formatado, a verdade é essa. Hoje em dia está tudo mais formatado, eu sinto isso. Tu já fizeste várias coisas em televisão, o que é que ainda não fizeste e que tu gostasses mesmo muito de fazer? Olha, eu em televisão consegui ir fazendo tudo aquilo que queria, que houve um determinado período que decidi estar 5 anos na SIC Notícias, que deu pano para mangas porque fiz o Páginas Soltas, que era um programa diário de livros, fiz também conversas que o programa chamava-se Oriente, e eu, o que eu gostava era, por exemplo, convidei tipo a Agostina Bessa Luís, e depois convidava metade, na outra parte do programa, alguém que se junta à conversa que a Agostina gostasse. No caso foi a Inês Pedrosa, que elas tinham assim uns feitios muito semelhantes e gerações diferentes. Como também o José Saramago, e coloquei com o Zé Luís Peixoto, mas tive o Fernando dos Municipal a cantar uma música metal, não é? Exato, a música dele. Do Saramago, com o poema do Saramago. Portanto, isso é um gozo, não é? Enorme, fazer um programa desses. Eu adorei o Daciano Costa, que era o homem do design, não é? As coisas maravilhosas, e adorei a explicação do design, dele dizer mesmo, Bárbara, o design tem que ser funcional. Exato. Não podemos olhar para isto como aquela coisa do Stark que é para espremer as laranjas. Isto não dá jeito nenhum. Que vai o marido espreme de um lado e a mulher do outro, até porque nós ou esprememos com a mão direita ou com a esquerda e não usamos as duas ao mesmo tempo. Conforto, por exemplo, é o homem que fez as cadeiras mais confortáveis do mundo e mesas de trabalho. E gostava desse contraste de depois pôr uma pessoa que falasse do design, mas na perspectiva de fashion, não sei o que é tudo aquilo. Exato. Ele é pelos bons materiais, Mas nessas diferenças é que se aprende. Aí é que está a riqueza, não é? Tu hoje, se te dessem assim liberdade para desenhar um programa, tu voltavas aí a esse esquema ou criavas uma coisa completamente diferente? Não, eu tenho sempre, há um programa que eu adorava fazer, que já o escrevi, mas que tem a ver muito com a minha personalidade, que é um bocadinho entrar na casa das pessoas e estar na rua a fazer, sem estúdio, sem uma coisa live on tape, on the road, isso gostava de fazer. Mas essas coisas são... é que o tempo, eu acho que depois há de haver uma maneira de encaixarmos aqui este novo conceito de fazer um programa diferente. Mas eu tenho feito, tem sido um caminho muito diverso, isso olhando para não só desde o início, sim. Como desde o início, quando decido aceitar o convite do Emílio Rangel para ir para a SIC, ir fazer o Chuva de Estrelas, tinha sido feito pela Catarina Furtado. Eu vinha da informação, eu era a miúda dos ténis, das calças de ganga e depois era os blazers para apresentar o jornal. Portanto, não tinha aquele lado das rendas, dos... Exato. Pronto. Mais glamouroso. Mas aprendi rapidamente. Claro. Aprendi rapidamente. Claro. E lá fui. Mas mesmo essa experiência do Chuva, a seguir o Furor, os duetos imprevistos, foi sempre tudo muito variado, muito... Pronto, houve imensos programas que eu adorei fazer todos. Todos, exato. Nós temos tu sempre gostaste muito de trabalhar, não é? Portanto, e temos de estar inteiros nas coisas que fazemos. Exatamente. Mesmo que pareça assim uma coisa, que isto não é para a Bárbara, eu estou lá, se eu estou é porque... É para mim, exatamente. E como consumidora... falaste há bocadinho da Netflix, não é? Porque o streaming também, descobrimos, não é? Tu descobriste nesse período mais complicado, na pandemia descobrimos todos. Quem ainda não tinha descoberto. Exato. O que é que tu, enquanto consumidor, o que é que tu gostas de ver? Olha, gosto de grandes séries. Posso assim com dizer? Muitas temporadas? Gostas eu não quero muita temporada. Não, mas gosto daquelas de 2, pronto. Mas há umas tão boas. Podes dizer? Por exemplo, agora estou à espera da série do Tim Burton. Em novembro, não vou perder. Mas vi tudo. Vi o Vis-a-Vis, comecei com Versalhes, que era a grande série, mas vou sempre vendo. Eu gosto muito de suspense, adoro o The Sinner,
Breaking Bad, e filmes, adoro os filmes franceses do Clavier, rio-me tanto, mas tanto. O Que Mal Fiz Eu Adeus 1, 2 e agora Que Mal Fizemos Todos Adeus. Rio-me imenso, adoro uma boa comédia, mas boa, sim, não sou... Que te faça rir, que te distraia, não é? Exato, mas tem que ser boa comédia. Boa, exatamente. Mesmo não, daquelas só para vinhas não dá, não, quer dizer, estar ali só a ver aquilo só para rir também não tem muito. Mas depois é assim, quando estás a gostar de uma série imenso, é tão chato quando estás a chegar ao fim e pensar já este é o último episódio. Eu chego a sentir saudades das personagens. Eu quando vi o This Is Us, não é, que aquilo tem 6 temporadas, acho que são 6 temporadas, mas que são 6 longas temporadas com não sei quantos longos episódios, portanto aquilo são muitas horas, não é, que uma pessoa está a viver aquilo e depois acaba, há um vazio imenso no nosso coração. Olha, uma série portuguesa que adorei ver foi o Pôr do Sol. Sim, é muito divertido, é muito divertido, é muito giro. Olha, pode ser que te convidem para fazer um papel. Eles não vão fazer mais nenhuma temporada. Acabou. Rui Melo diz que acabou. Pronto. Que é uma pena. Pois é. Nós pagávamos milhões. Há uma pergunta que eu faço a todas as minhas convidadas para terminar a conversa. Já? Isto passa muito, muito, muito rápido. Que é, quando te olhas ao espelho, que mulher é que tu encontras? A caminho dos 50. Já falta tão pouco. Já passou meio século. E eu estou aqui. O drama. E agora o que é que eu faço? Um lifting. Não, eu acho que deve ser, mas isto deve ser a maturidade. Eu começo a gostar mais de mim agora. Sinto-me mais próxima de mim agora nesta fase, com esta idade, do que antes. Que engraçado. Portanto, nós gostamos da Bárbara há não sei quantos anos, a Bárbara gosta de si. Agora. Agora recentemente. Um bocadinho mais. Sim, um bocadinho. Obrigada, Bárbara. Obrigada, eu, Catarina. Tens aí um presente do teu lado esquerdo para ti. Tens coisas para ti, para os miúdos. Exatamente. Que maravilha. Adoro. Tens aí coisas muito boas, muito cheirosas, com embalagens recicladas, que eu sei que também és uma pessoa atenta a essas questões. Ai, que bom. Super ecológicas, portanto, olha, tens aí muita coisa para gozares. Olha, belíssima. Nada. E tudo biológico. E tudo biológico, sim. E embalagens que são de plástico, mas são 100% recicláveis. Exatamente. Que bom. Olha, tão bom estar contigo. Olha, agora vou terminar com uma história, pode ser? Pode. Pronto. Pode. Então, era uma vez uma menina que, talvez por ter as pernas muito compridas, passou a vida a tropeçar e a cair. Em miúda, em adolescente e em adulta. Talvez fosse já a vida a prepará-la, porque na verdade haveria de cair mais vezes. Só que aprendeu a levantar-se e cada vez com mais energia e maior determinação. A menina, que cresceu a ouvir Pixies e The Clash, enquanto suspirava por Johnny Depp, aprendeu a desacelerar e a serenar. E encontrou no Ribatejo o sítio ideal para viver esta nova fase. Adora cuidar da sua horta e tem muito orgulho nos seus legumes, tanto orgulho que os partilha com a família através do WhatsApp. Melhor do que estar na horta, só mesmo receber em casa as suas pessoas, esperá-las à porta de casa, de braços abertos, e dar-lhes um dos seus abraços, daqueles que são casa. Fazer uma feijoada para o almoço e apanhar romãs para lhes oferecer antes do regresso. Por mais voltas que a vida dê, pensará sempre primeiro nos outros, e estes, os outros, vão estar sempre lá para ela, e assim viverá feliz e muito bem acompanhada para todo o sempre. Ai, que lindo, Catarina, que maravilha. Olha, muito obrigada, Bárbara, por este bocadinho. Já vou aqui cheia de energia e de coisas boas. Amanhã voltamos aqui. Vamos fazer a segunda parte. Segunda temporada.